significa o seguinte: quando aconteceu o primeiro problema de coronavírus, a esteira dos bancos, quer de pessoa jurídica, quer de pessoa física, estava lotada de pedidos de financiamento. A gente tem tido notícias que de companheiros da gente que já têm enfrentado, vamos dizer, dificuldades junto a bancos, né? E a partir do dia 19, né, nós começamos a cobrar da ABCIP uma posição do que os bancos iriam fazer, né? A Caixa Econômica começava a soltar suas ações, né? A gente vendo tudo que estava acontecendo no país, e começamos a cobrar a ABCIP, e na quarta-feira de manhã nós acabamos recebendo uma carta que eu vou compartilhar com vocês aí, né? Se eu conseguir, né? Que eu também não sou o rei da tecnologia aqui, né? Nós acabamos recebendo uma carta. Só um segundinho. Zé, você não consegue pôr a carta aí para mim, né? Que eu salvei ela, eu salvei aqui embaixo e ela. Mas vamos lá. Celso, essa... Se foi quarta-feira, era 1º de abril. Essa carta é mentira. Não, não é. É que eu estou tentando achar aqui na minha. Eu tomei o cuidado de colocar 2, 3 vezes aqui e acabou sumindo da minha barra aqui, né? Deixa eu ver. Desculpa, gente. Eu já volto. Está aparecendo na tela ou não? O e-mail, Celso. Então, espera aí. E agora? Abriu, viu, Celso? Está aberto. Abriu? Ok. Então, vamos lá. A ABCIP mandou essa carta, que ela chamou de mitigação dos impostos negativos da pandemia para o segmento da incorporação, que eu vou pedir, eu acho que alguém está no controle dela aqui, eu vou pedir só para subir mais um pouquinho, né? E não sou eu, desculpa, descer mais um pouquinho, né? Que eu quero chegar nas propostas de... Aqui, isso. Então, vamos lá. As instituições financeiras se dispõem a analisar caso a caso, com a profundidade e detalhamento de cada situação, no que se refere a... Então, eles pegaram 3 pontos, eram alguns pontos que a gente já tinha conversas entre nós, que precisaríamos ter uma certa flexibilização durante esse início de crise, né? Mas vamos ver o que tem aqui. Flexibilização de medição por 60 dias, né? Eles estão dizendo o seguinte, que eles estão dispostos a flexibilizar durante 60 dias, né? E até fazer liberação de recursos, independentemente da vistoria técnica, para atender situações emergenciais. Lógico que sem prejuízo de um ajuste quando voltar para o período normal. Ampliação do prazo de carência. Ponto 2. Empresas que estejam já em amortização de financiamento, né, ou pagando PMT, ou fazendo no seu período de 6 meses de repasse, né, ou até empresas que estejam durante o período de construção, eles estão aqui dizendo que
eles estão dispostos a ampliar o período de carência. E um pedido que a gente iria fazer e já tinha conversado, e que é muito importante, eles chamam de analisar eventuais ajustes de covenant financeiros. O que significa isso? Significa o seguinte: o banco estava financiando com 40% de obra e 15% de venda, o outro banco com 30% de obra e 10% de venda, o outro fazia algum tipo de exigência como condição resolutiva, né? Ou, durante o andamento do cronograma físico-financeiro, vocês tinham apresentado um programa de vendas e, logicamente, nós vamos passar por um período que essas vendas podem não acontecer da maneira que estava sendo esperada. E isso vai influenciar no índice de garantia. Então, os bancos, eles, quando isso acontece, quando a gente baixa do índice de garantia que está previsto em contrato, eles reduzem a liberação da parcela, né? Então, nós recebemos essa manifestação da BCIP, que a gente achou, em função de tudo que estava acontecendo, né? Eu vou ser menos incisivo que meu presidente é bravo mesmo, nós achamos muito tímida, né? muito pouco para o momento que está acontecendo, né? Então, qual é a ideia desta conversa nossa de hoje? E eu acho que isso que é importante. Primeiro, é dizer para vocês que nós não podemos parar com essa esteira que está em bancos, senão reflexo disso na empregabilidade, na recomposição de mão de obra em novas obras e em tudo que o país precisa fazer. Para que isso continue acontecendo, é muito importante que a gente continue tramitando os nossos processos de financiamento junto aos bancos. Mas, mais do que isso, é saber, caso a caso, o que está acontecendo, os problemas que nós estamos passando, e o Zé Carlos ele colocou com propriedade. Quer dizer, quando você passa um caso para nós da CEBIC, nós não vamos falar que a empresa X, a empresa Y ou a empresa Z está passando por essa situação, mas nos dá uma noção de aonde que a gente precisa trabalhar, se é junto ao Banco Central, se é junto ao Ministério da Economia, ou se é junto à abertura de diálogo junto com a BCIP, né? Nós até tínhamos proposto para presidente da BCIP para fazer um webinário conosco, era justamente hoje, né? A pedido nosso da CEBIC, mas não foi possível, né? Então, a ideia é que a gente saiba tudo o que está acontecendo, a ideia é que a gente saiba todos os problemas que vocês estão enfrentando no Brasil, para que a gente possa compilar e, a partir dessa compilação, de blocar os problemas que estão acontecendo, que a gente possa levar para quem de direito as necessidades da indústria da construção civil e imobiliária nesse período de coronavírus em relação aos recursos da caderneta de poupança, né? Eu acho que era essa a exposição inicial. Eu queria passar para o Carlos Henrique também falar um pouco sobre a expectativa dele, a perspectiva dele. Carlos Henrique também opera com caderneta de poupança, e depois eu tenho a impressão que o presidente vai passar a palavra para o Gama para a gente poder falar sobre o nosso problema eterno, cartórios. Bom, bom dia a todos, bom dia aos companheiros aqui da CEBIC, todos os outros que participam aqui dessa live. Como habitação de interesse social, na verdade, nosso foco de relacionamento tem se dado com a Caixa Econômica, e ela, de fato, tem se diferenciado muito dessa postura dos bancos, não só em relação a medidas, como em relação, principalmente, ao diálogo, né? Temos aí algumas decisões que estão sendo construídas dentro do modelo lá de governança da Caixa, que tem promessas divulgadas na data de hoje, mas como o presidente Zé Carlos colocou, nas razões que nos expuseram, nós acreditamos que essa divulgação vai se dar nessa próxima semana. A Caixa já trouxe propostas efetivas que já estão rodando em relação à pausa do financiamento dos clientes. Ela tem um
retorno, essa questão da inadimplência, que foi já exposta pelos bancos na linha de financiamento de folha, a Caixa deu um tratamento diferente a isso. Já está praticando a liberação através das PLS para as obras de mercado, seja Minha Casa Minha Vida FGTS do SBPE, e restringiu a vistoria às obras do faixa 1, apenas uma vistoria feita pela própria engenharia local, ou por um terceirizado local, e isso já é fato, já é realidade. Outra boa realidade que a Caixa passou a praticar no final da semana passada para cá foi o retorno da assinatura de contratos com o cliente, que isso é fundamental para a gente, né? Ela voltou a assinar dentro do processo de agendamento. A gente tem colocado aí a CEBIC como canal para quem eventualmente tenha dificuldade de fazer isso operar na sua base, para intermediar junto à vice-presidência da Caixa a correção, se necessário for, nessa dificuldade. Então, esse é um ponto que nos oxigena, porque a gente volta a assinar contrato, mantém as vendas anteriores. Na habitação interesse social, a gente sabe que vende financiamento é quase que um ato só. Então, postergar isso era postergar a venda, era dificultar o problema de manter os intermediários, as imobiliárias ativas, eles precisam disso. Ainda enfrentamos, talvez para ter de fato acesso ao recurso, a questão do registro de contrato, mas o provimento, que o Gama pode falar melhor, ele trouxe um novo olhar na postura dos cartórios. Evidentemente que não é o que desejamos ou que propomos, mas ele faz com que as coisas possam continuar acontecendo. E a ação local, junto às corregedorias locais, junto a oficiais de registros, elas podem ajudar também a fazer acontecer. Isso nós estamos aqui na Bahia, por exemplo, nós estamos trabalhando nesse assunto. Segunda-feira de manhã temos uma live com um oficial de registro que tem uma liderança muito grande dentro dos cartórios de imóveis, com um advogado que coordena o nosso conselho jurídico aqui do Sinuscom, exatamente para tentar levar esse conhecimento de uma forma mais alargada para todos os incorporadores, como eles podem agilizar os processos de registro para entregar à Caixa, para ter a conformidade e efetivamente a gente passe a ter o crédito. Nas nossas conversas anteriores, foi nos trazer dificuldades com a Receita Federal. Eu tive a oportunidade essa semana, em minha empresa, de obter uma CND com 24 horas sem atendimento presencial. Então, eu acho que esse é um assunto que também foi colocado em lives nossas, a dificuldade das empresas eventualmente de ter a CND, mas me parece que tem uma prática nova e, como o presidente disse, tomara que seja uma prática que fique para sempre. Nós conseguimos, anteriormente, a gente fazia um agendamento, normalmente tinha 10 dias para poder ter um atendimento presencial. No atendimento presencial tinha uma ou outra pendência, tinha que reagendar um novo atendimento, e nós conseguimos tirar uma CND do empreendimento de faixa 1, de 500 unidades, em 24 horas, unicamente através do atendimento via internet. Então, acho que são pontos que vão sendo resolvidos e que a gente vai conquistando, e que devemos fazer com muito zelo, como disse o presidente Zé Carlos, para que não se perca essas conquistas quando do retorno das atividades. Celso, especificamente em relação ao SBPE, no ambiente Caixa Econômica, a Caixa tem colocado as mesmas medidas que tem colocado para Minha Casa Minha Vida FGTS, extensivas também ao SBPE. E esperamos que as novas medidas também estão prometidas, que elas também serão atendidas pelo SBPE. A Caixa, inclusive, tem colocado que é possível que logo a gente tenha que fazer o financiamento da produção com recursos do SBPE, com a garantia de repasse pelo FGTS, exatamente para dar mais capacidade de financiamento ao próprio Fundo de Garantia. Então, acho que essa mistura do FGTS e do SBPE, eu acho que em breve a gente vai até perceber isso com bem clareza na Caixa. Em relação aos demais agentes financeiros, eu só tenho uma operação com o Bradesco, por enquanto ainda estou em fase de cumprimento de cláusulas de efetividade. Eu acho que o diálogo com ele, seja diretamente, que você sei que você tem tentado com a BCIP, ou através da intermediação, quem sabe, do Banco Central, é extremamente importante, porque
o mercado imobiliário é muito dependente do crédito imobiliário, né? Fugir disso, nesse momento, significa criar uma barreira nessa roda que o sistema precisa, e isso vai mutilar as empresas. O presidente Zé Carlos falou aí dessa declaração que em 2008 o contribuinte salvou os bancos, e agora é a hora dos bancos salvar os contribuintes, mas eu acrescentaria um pouquinho: salvar os contribuintes para salvarem eles também, novamente, porque se os clientes morrerem nesse processo, vai afetar os bancos de uma forma muito cruel. Então, talvez seja muita falta de percepção deles, de entender que conversar, de dialogar, de buscar alternativas, também ajudar eles próprios, né? Eu li a entrevista do presidente do Itaú no Estadão, eu não sei se foi de ontem ou de hoje, que foi de madrugada que eu li, e eu vi ele tentar dizer que está, mas eu acho até que está tentando justificar aí essa questão da celulose, quando ele diz que as empresas grandes estavam indo na bolsa e agora que procuraram eles, e eles agora querem sentar direito para rever, mas não é. Então, a gente está vendo um depoimento de uma empresa que estava com eles, estava operando com eles, e eles tomaram atitude diferente. Então, talvez eles não tenham ainda a percepção correta da responsabilidade que eles têm, e que essa responsabilidade, no fundo, vai contribuir para salvar eles, a não ser que eles achem que, novamente, nós vamos salvar quando tiver tudo perdido pelo lado deles. Bom, eu vou deixar, eu acho que é o Gama agora, né, que vai falar. Deixei, Gama, aberta para você. Gama, por favor. Bom, presidente, meus companheiros aí da querida CEBIC, um bom dia. Prazer mais uma vez estar dialogando aí com vocês. Antes de passar na parte de cartórios, só complementar um pouco o que o Celso e o Carlos Henrique falaram. Ontem, o nosso presidente Patrolino fez, na verdade, uma videoconferência do Sinduscom com toda a equipe da Caixa, e eles nos passaram algumas informações que já estão funcionando aqui no Ceará. Então, primeiro, na verdade, o mesmo prazo estendido de 90 dias que a Caixa deu para os clientes pessoas físicas, ela também deu para as pessoas jurídicas. Tá? 90 dias você pode postecipar o pagamento aí das suas obrigações aí da área habitacional. E pode, inclusive, da mesma forma como pessoa física, presidente, se tiver inadimplente 60 dias, até 60 dias, continua podendo fazer essa renegociação. Apenas pega esses 60 que já estão inadimplentes e mais 30 dias para jogar lá para frente. Ou seja, é incluso nessa prorrogação de 90 dias o período da inadimplência. Tá certo? O segundo ponto que ela informou é que já está em todas as agências da Caixa Econômica o capital de giro para as empresas, tá? Inclusive algumas até só com aval dos sócios. No caso aqui do Ceará, as agências têm autorização para fazer esse capital de giro até R$100 mil, com aval do sócio, que atende as pequenas empresas, com carência de 90 dias. Já, na realidade, o empréstimo para a folha de pagamento, ela diz que está previsto sair na próxima semana, mas já tem mais ou menos as regras. O prazo total vai ser de 36 meses, a carência de 6 meses, a uma taxa de juros de 3,75% ao ano. Mas, para isso, o empresário tem que ter a sua folha de pagamento sendo realizada pela Caixa Econômica. Então, aqueles que não têm a sua folha paga pela Caixa podem levar para a Caixa Econômica, que já a partir da próxima semana eles terão esse tipo de empréstimo. Tá bom? Eu vou tentar também compartilhar com vocês uma pequena apresentação, por isso é que eu pedi a Érica para participar, porque ela está coordenando, juntamente com o nosso amigo Guilherme, lá do Pernambuco, tá? A concentração das informações dos cartórios, mas esse provimento, não só o 94, que diz respeito somente aos registradores de imóveis, mas também o 95, que inclui os notários. Só um minutinho, por favor. Que inclui os notários,
tem 3 pontos de extrema importância para todos nós que eu queria chamar a atenção dos presidentes das entidades. O primeiro é que ficou claro que os serviços de cartórios de notas e de registros, mesmo nos estados que tenham, na realidade, limitado a circulação de pessoas, ou seja, esteja feito em quarentena, ele obrigatoriamente tem que funcionar em todos os dias úteis. Naqueles de quarentena de forma remota, que eles chamaram de plantão à distância, e naqueles pequenos municípios que não têm condições de atender de forma remota, porque não tem um serviço, na realidade, eletrônico de registro, terá que funcionar, mesmo com a quarentena, de forma presencial, com prazos diferenciados. Tá? Mas, para isso, é fundamental que os senhores presidentes de entidades encaminhem um provimento às suas corregedorias. Por quê? Porque, no final do artigo 1º, ele bota: cabendo à Corregedoria dos Estados regulamentar o seu funcionamento, que será padronizado nos locais onde houver mais de uma unidade. Então, conhecendo os cartórios como são, mesmo tendo o provimento do CNJ, inclusive foi assinado não pelo corregedor, o ministro Humberto Martins, mas pelo presidente do STJ, o ministro também presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Se esse provimento local não sair, muitos cartórios não vão querer atender. Em seguida, o que eu já falei, que o serviço público é obrigatório, tá? E aí o plantão à distância tem que funcionar no mínimo 4 horas por dia, e o presencial nunca inferior a 2 horas. Aquele ponto que a gente conversou, na realidade, aí, presidente, eu acho que a gente tem que insistir com a Caixa Econômica e Celso, com os bancos privados, é de que, efetivamente, eles vão poder, sim, se utilizar de correios e de entrega através de mensageiros para entrega de documento físico. Só que isso demanda um certo tempo. Então, a nossa sugestão é de que eles, encaminhando a matrícula de forma digital, onde nessa matrícula já conste o registro da compra e venda do imóvel e conste o registro da alienação fiduciária, somente com esse documento possam os agentes financeiros de imediato liberar o valor de financiamento para os vendedores e receber a posteriori, então, o contrato físico devidamente registrado. O atendimento de plantão deverá ser usado através da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados, tá certo? E aí eu sugiro aos senhores entrar no site, por exemplo, do registrodemóveis.org.br. Esse site, na verdade, ele congrega já 10 estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Ceará, Pará, Espírito Santo e Rondônia, aliás, Roraima, tá? Onde, através dele, você informando qual é o cartório de registro que você está solicitando a matrícula, ou registro de incorporação, ou registro de escritura, ele faz isso de forma eletrônica. Fundamental também é de que, nas páginas das ANOREGs de todo o país, obrigatoriamente, como também na porta de cada registrador, deverá constar os telefones, WhatsApp, Skype, das pessoas responsáveis por esse plantão à distância. Outro ponto fundamental que é, antigamente, os cartórios só poderiam aceitar, tá certo, os documentos, na verdade, chamados nato-digitais, que são aqueles que já nascem de forma digital. É a escritura, por exemplo, que não é nada em papel, ela é toda de forma digital, o cartório de notas elabora a forma digital, é assinado pelo comprador e pelo vendedor e pelo tabelião de forma digital, através do seu e-token, encaminha digitalmente para o cartório de registro de imóveis, o cartório de registro de imóveis digitalmente faz a matrícula, o registro ou a averbação da matrícula e devolve aos interessados também de forma digital. Então, esse já era aceito. Mas agora também, por esse provimento, ele aceita também a chamada digitalização no padrão técnico. Tá? Essa digitalização no padrão técnico
existe um decreto também do governo determinando como se faz, ela de uma forma realmente muito fácil também de ser elaborada, tá? E que vai facilitar sobremaneira as nossas atividades. O artigo 8º, um ponto fundamental. Todos nós sabemos que quando a gente presencial pedia a certidão de inteiro teor da matrícula, o prazo previsto na lei dos registros públicos para receber de volta era 5 dias. Agora, de forma digital, o cartório tem 2 horas para devolver ao interessado essa certidão de inteiro teor. Então, nós saímos de 5 dias para 2 horas só em função da informatização. E o mais importante, que o nosso presidente Zé Carlos já falou, eu acho que foi uma vitória dele, porque naquela reunião dessa semana ele disse, vamos pedir isso à Casa Civil, e efetivamente saiu, é de que no momento da entrada do documento para registro ou averbação, os cartórios não receberão os emolumentos. Será pago só o custo da prenotação eletrônica, encaminha-se o documento para o cartório vai analisar se aquele documento é passível de registro ou de averbação. Sendo possível, ele informa ao interessado, inclusive os custos dos emolumentos, o interessado paga os emolumentos e, ato seguinte, o cartório faz o registro da averbação e devolve ao interessado. Se, por acaso, houver pendência, ele não recebe os emolumentos naquela ocasião. O interessado vai corrigir, vai atender as pendências, devolve ao oficial registrador e somente quando esse documento, o oficial disser que está em condições de registro, é que será pago, na verdade, o emolumento do cartório. Então, esse é um ponto muito importante, é um pleito que o mercado e a sociedade como um todo vinham fazendo há bastante tempo, porque vai evitar o retorno com pendências desnecessárias. O Souza é com Z ou com S, era para ser ponto e vírgula, foi só vírgula. Eu creio que isso vai ajudar bastante a gente a agilizar. Obviamente, o provimento diz que essas alterações só valem durante o período da pandemia, inclusive o provimento assinado pelo corregedor, tanto o 94, que é só ligado aos cartórios de registro, como o 95, que estende ao cartório de notas, traz essas providências até 30 de abril, previsto a sua prorrogação, não mais pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, mas agora pelo corregedor, caso a pandemia passe desse prazo. Então, presidente, aí, em nome de todos os associados, em nome da sociedade civil organizada, eu queria mais uma vez agradecer, porque em menos de uma semana do pleito feito, foi atendido por pessoas sensíveis realmente e que se interessam em trazer soluções para o nosso Brasil. Gama, só para reforçar, esta coisa do pagamento do emolumento está limitado ao tempo da pandemia ou é por resto da vida? Não, só por tempo da pandemia. Todos esses artigos, esse provimento só vale pelo tempo da pandemia. Aí a gente então, eu acho que a gente poderia começar um trabalho de perenizar esse assunto, sabe? É verdade. Não é isso? É verdade. Né? Vamos dizer o seguinte, vamos pegar e começar a criar evidências de que isso foi bom para a sociedade. E daí, na sequência, a gente faz com que isso perenize. Né? A gente pode, inclusive, presidente, propor naquele projeto de lei da liberdade econômica ligada Perfeito. ao bancário. Perfeito. Olha, Érica, já ponha lá, tá? Beleza? Então tá. Mais alguém quer falar? Porque eu tenho 3 pessoas, o Ronaldo, Tarcísio e Aristóteles, que levantaram a mão aqui para fazerem perguntas. Querem complementar alguma coisa? Celso, Carlos, Gama? Não? Eu só queria, antes de você passar para as perguntas, Zé Carlos, que você reforçasse os nossos canais para sugestões e para problemas. Tá? Então, muito bem lembrado, Celso, é o seguinte, uma série de coisas aqui estão chegando que querem a apresentação. Pense bem, a gente está produzindo tanto, está fazendo tanto, que se a gente for perder tempo em enviar para vocês, nós estamos perdendo tempo em produzir coisas para vocês. Então, a gente criou canais de perguntas-respostas, canais de comunicação, que é através do nosso site. O Fábio está aqui porque ele está vendo tudo isso, é quem ficou encarregado dentro da CEBIC desse assunto, na estrutura da CEBIC. E aí, assim,
Essas perguntas que vocês estão fazendo, muitas delas estão já respondidas no nosso site. Tá? Se faltou, façam a pergunta e a gente responde. Vale para vocês, vale para todo mundo. Outra coisa, as apresentações feitas aqui, imediatamente após o término, elas são colocadas no nosso site, na porta de entrada, tem um ícone lá, documentos. Vão lá, tem esses documentos e muito mais que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Outro ponto que é legal que tem lá são esses aditivos de convenções coletivas que foram feitas pelo Brasil todo. Estão sendo colocadas todas ali, para que quando vocês forem negociar com seus trabalhadores, possam ler as outras e tenham ideias que outros fizeram, que de repente, na hora da correria, a gente não tem. Então, cada um juntando as ideias boas que todo mundo está tendo, tenho certeza que a gente está fazendo um grande trabalho que a CEBIC pode fazer, que é esse de articular as várias frentes quanto a isso. Ok, era isso, né, Celso? Obrigado pela lembrança. Nós já estamos no YouTube também, tá, pessoal? É que às vezes aqui a gente começou a adquirir essa posição de operador de sistemas, às vezes você não consegue o Tico e o Teco fazer os dois juntos. Mas vamos lá. Vou começar pelo Ronaldo. Vamos lá, Ronaldo. Pode falar. Olá, pessoal. Bom dia, tudo bom? Estão ouvindo? Tudo bom? Esse dia, ontem me falaram assim, né? Como é que é isso? Isso é vício. É vício de fala, porque não está todo mundo. Mas a gente tem que dizer. É verdade, Zé. Fala. Então, vamos lá. É só perguntar, assim, a Caixa está anunciando bastante, até está valendo essa medida, né? De você poder contratar o SBPE para o PJ do Minha Casa Minha Vida, né? Só que, putz, quando você contrata um SBPE por sangue, ele tem algumas diferenças no produto, do produto PJ Minha Casa Minha Vida, por exemplo. O produto PJ Minha Casa Minha Vida, ele financia mais do percentual de obra, você precisa vender menos, você precisa, para compor a matriz, você precisa de menos coisa. Tem algum movimento, Zé, ou o Carlos Henrique, que tem mais contato lá com o pessoal da Caixa, em aproximar esses dois produtos? Você não pode trazer aí, pensando nas empresas, tá, Zé, que vão operar, algum furo no caixa. Bom, Carlos. Bom, primeiro, Ronaldo, eu ia te dizer o seguinte: esses assuntos caixa são tão específicos e tão fortes que a gente tem feito com eles. Segunda-feira nós vamos fazer. Eu não sei se esse caso já chegou até nós, Carlos, essa preocupação do Ronaldo. Não, já essa preocupação ela é real, né? Existem parâmetros das cláusulas suspensivas, elas têm critérios diferentes do Fundo de Garantia e do SBPE. E esse assunto eles estão tratando que quando vão fazer, me prometeram, né, que quando tornar o financiamento da produção com recurso do SBPE, mas com a garantia de repasse com recurso do FGTS, não exatamente o que estão fazendo hoje, que isso seria homogeneizado. Mas é uma preocupação que é válida e a gente já está dentro daquele grupo de sugestões que encaminhamos à Caixa. Tá. Vamos passar agora para o Tarcísio. Vamos lá, Tarcísio. Vai. Estão me ouvindo? Bom dia, presidente Zé Carlos. Bom dia a todos. Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Vamos lá. O assunto um pouco remete assim a todo o trabalho que o Gama está fazendo, presidente, e também eu queria o apoio seu com ajuda aos bancos, né? Eu estou aqui, sou membro consultivo do Sinduscom São Paulo, aqui de Ribeirão Preto, da consultora Build. Nós temos encampado e feito um trabalho junto aos cartórios, junto aos bancos, para a digitalização do contrato de financiamento PF e o registro desse contrato através de uma ficha resumo que é possível que os bancos enviem diretamente ao cartório e ele faça o registro desse contrato de financiamento. Então, assim, nós levamos esse pleito aos bancos através de entidades junto à CEBIC, à ABCIP e junto também diretamente aos bancos.
E qual foi o retorno desses bancos, e principalmente no momento que poderia se resolver muita coisa de agilidade junto ao banco cartório, sem intermediação de que as construtoras levassem isso lá individualmente, cada contrato. Os bancos teriam que ter um sistema digitalizado de que envio dessa ficha resumo diretamente aos bancos, aos cartórios, e os cartórios, então, devolveria essa garantia da alienação constituída e liberar o crédito para as construtoras, para os agentes todos. Então, o pleito é esse, junto aos bancos, para que eles alegam que eles não têm um sistema ainda dessa digitalização, que poderia ser feito por várias entidades aí, B3, D4 Sign, várias outras, que poderiam fazer essa intermediação banco com os cartórios. Esse provimento ele é garantido por uma resolução da medida provisória 2200 de 2001, e essa ficha resumo o CNJ reconhece no Brasil inteiro. Então, é esse pleito que nós precisamos e atuar junto aos bancos, que esse seria um primeiro movimento de digitalização desse contrato de financiamento PF digitalizado, e depois caminhamos junto aos bancos para que a gente tenha um contrato digitalizado de financiamento e assinatura eletrônica dos clientes. Então, presidente, o bancos, novamente, eu acho que a gente pode fazer uma ação aí forte com as várias entidades do país aí, para que a gente tenha essa solução. Isso ajudaria muito na velocidade das liberações das nossas garantias. Beleza. Celso, valores, eu queria que você posicionasse... Desculpa, Gama, deixa o Celso falar. Eu queria lembrar, e o Gama pode complementar, que esse processo de registro eletrônico ele começou com a lei do programa Minha Casa Minha Vida, lá em 2009. Ele tem sido objeto de diversas postergações e que o último vencimento aí de um provimento do CNJ, se não me falha a memória, o Gama é melhor do que eu de datas, né? Mas eu acho que foi em 2 de março, porque outro dia, numa reunião que nós estávamos tendo no Ministério da Economia, foi levantado esse assunto. Eu estou aqui, Tarcísio, tentando responder para você. No estado de São Paulo, eu não sei como é que vai funcionar em outros lugares, né? A ABCIP está finalizando uma conversa com a central de recebíveis, uma central de recebíveis junto com o pessoal de cartório de registro de imóveis, né? Eu fiz uma cobrança lá na ABCIP no dia 29 de março, e a ABCIP está para soltar uma orientação para os bancos, né? E aí você subentende que são todos os bancos que operam com recursos da caderneta de poupança, mas eu acho que vai valer também para a Caixa Econômica Federal, para as operações, para outro tipo de operações com fundo de garantia, o funcionamento do protocolo e o funcionamento da central eletrônica. Ou seja, o banco manda o contrato eletronicamente, o comprador assina o contrato eletronicamente, e esse contrato já vai direto para o cartório de registro de imóveis, também em mídia eletrônica, né? Eu tenho a impressão que isso está para acontecer, né? Mas você fique tranquilo que nós da CEBIC, esses 3 vice-presidentes que você está vendo aí na tela, mais o presidente Zé Carlos, essa tem sido uma das maiores preocupações e um dos maiores pleitos que a gente tem feito em relação à melhoria, à desburocratização, à redução de custos cartorários no país. Gama, vai lá. Presidente, essa informação que o colega colocou, inclusive, está também no provimento 94, no seu artigo 4º aí, parágrafo 1º, inciso 3, aí a Érica está colocando aí na tela, tá? Onde fala, considera-se um título nativamente digital. Inciso 3, o resumo do instrumento particular com força de escritura pública celebrado por agentes financeiros, conforme a Lei 4.380, assinado pelo representante legal do agente financeiro, tá? A minha preocupação é que, infelizmente, como isso nunca foi colocado em prática, os cartórios põem muito mais pendência do que a gente considerar não um documento nativamente digital, mas sim digitalizado, que está no artigo 4º, parágrafo 2º, Érica, por favor, parágrafo 2º, onde diz
que é possível, sim, o cartório mandar a própria o banco mandar o próprio instrumento particular assinado entre as partes, de forma PDF, mesmo que a assinatura tenha sido presencial, e ele, na realidade, está certo? Com a assinatura digital dele, atesta a autenticidade desse documento. Então, eu acho que a saída muito maior, muito melhor, seria através desse parágrafo 2º, em vez do título ser naturalmente já digitalizado, mas ele já sair dessa forma digitalizada, no forma o que esse artigo 5º do Decreto 10.278 exige, é só que o texto seja em PDF/A, assinatura digital no padrão ICP Brasil, tá? E dessa forma os bancos, os agentes financeiros poderiam sim mandar as escrituras particulares de forma digital. Ok? Vamos para o doutor Aristóteles. Vai lá, doutor Aristóteles. Bom dia a todos. Bom dia a quem está nos ouvindo. Presidente. Oi, Ari. Oi, Ari. Estão me ouvindo? Agora estamos. Você apareceu e sumiu. Bom dia a todos. Eu só queria acrescentar aí nas observações do Gama, o registro eletrônico, nós já fizemos uma experiência aqui no nosso estado, sem interveniência de banco, em compra e venda direta, em que foi feito através do registro eletrônico desde o início, através de cartório, inclusive fora do estado. E, presidente, a surpresa é o seguinte, é quando você faz a operação de registro por uma entidade via central de registradores, eles só pagam, na hora de entrada do documento, a pré-anotação. Isso entre cartórios, entre eles, é uma regra. Eu quero só dizer com isso o seguinte, essa operação de compra e venda só teve os emolumentos de registro pagos depois que o cartório de registro apresentou as exigências foram cumpridas, aceitas, aí eles apresentaram os emolumentos. Ou seja, a cobrança inicial, a cobrança como depósito prévio na entrada do documento, só é feita pelo cartório com o público de balcão, que não tem conhecimento, não sabe como é que funciona a coisa, e o público de balcão somos nós, os pobres mortais, que vai lá e acaba entrando nessa conversa. Mas quando é feito direto pelos cartórios de notas ou vai ser pelos bancos via central de registradores, eles só cobram o que é previsto, que é a pré-anotação. É só uma informação. E outra coisa que eu queria sugerir, considerando o trabalho que o Conjunto está fazendo em relação ao provimento 94 e 95, se não seria possível detalhar um pouco mais isso e disponibilizar para os associados da CEBIC, detalhes como, por exemplo, Gama, que tipo de documento digitalizado é aceito? Isso vai depender das corregedorias estaduais disciplinarem isso. Existe uma regra nacional que tipo. Você falou em documento PDF. Se alguém quiser registrar uma compra e venda via central de registradores, se ele não tiver as escrituras com assinatura digital, como é que ele vai encaminhar isso para a central de registradores? Eu me refiro a uma empresa, uma compra e venda tradicional, normal, sem interveniência de bancos. É isso aí, presidente. Não sei se eu fui claro na minha consulta. Ok, Aristóteles, com certeza, tá? Primeiro, só uma pequena correção no que você falou. Não somos nós que vamos pessoalmente lá no cartório que não sabemos. O problema é que o artigo da Lei de Registro Público obriga realmente o pagamento a ser feito antecipado, no ato da apresentação do documento, se você quiser a pré-anotação. A outra possibilidade, que também está prevista na Lei do Registro Público, é você dar entrada só para simples conferência, mas aí você não tem o direito de preferência. Você pode sim dar entrada no documento no cartório, o cartório faz a análise, apresenta a sua experiência, você não paga nada, mas o problema qual é? Que você não vai ter o direito de preferência porque você não tem a pré-anotação, tá? Então, acho que essa sugestão que veio através da canetada aí do ministro Toffoli, tá certo? Pelo CNJ, para ser desta forma, eu acho que a gente pode realmente pensar para o futuro. Com relação ao seu pleito, a Érica já está aí, nós vamos providenciar, mas tudo está
no provimento 94, tá? O que são, na realidade, documentos nativamente digital, quais são aqueles digitalizados, e as corregedorias não poderão fazer nada mais do que está no provimento do CNJ. O que eles têm que fazer apenas é regulamentar isso para o seu estado. Obrigado, Gama. Vamos lá, doutor Alex. Bom dia, presidente da Carlos. Bom dia, amigos da CEBIC. Primeiramente, presidente, juntar a minha voz aí, a sua, quanto à indignação nas taxas de juros e nas práticas dos bancos. O próprio site do BNDES, que deixa claro que, enquanto ele oferece o dinheiro a IPCA mais 1,25, no mesmo site aparece a tabela demonstrando quais são os bancos, quais são os estados, as taxas e os setores que são atendidos. Ou seja, aqui no estado do Pará, nem o setor da construção civil está sendo oferecido, tem uma oferta de crédito para o nosso setor. Isso, quero juntar, então, a minha voz aí à sua, da CEBIC, e, quem sabe, a gente produzir uma nota de repúdio, até mesmo com a coalizão de outras entidades da cadeia produtiva, para que essa prática seja repensada num momento como este. Em seguida, presidente, eu queria consultar aí, talvez até o Carlos Henrique poderia me trazer alguma informação mais detalhada quanto ao empréstimo para a folha de pagamento, através da Caixa Econômica. Se há algum pré-requisito, né, se precisa ter rating, um rating mínimo, se a empresa tiver, por exemplo, Serasa, SPC, se as CNDs estiverem vencidas, se isso tem algum empecilho para a oferta e o acesso a esse tipo de crédito. Obrigado pela palavra. Alex, em relação à operação de folha, o Belma até adiantou aí um pouco o assunto, mas, na verdade, todos ainda aguardam a regulamentação dela pelo Conselho Monetário. Então, embora tenha sido anunciado ali naquela coletiva lá com o presidente do BNDES, do Banco Central, os bancos até se adiantaram em colocar aquele informe, depois houve um retrocesso nisso, porque descobriram que precisariam de alguns elementos de regulamentação, tá certo? Então, essa regulamentação, eu acho que é quem vai definir muito isso, se vai deixar a critério do banco ou se vai trazer algum tipo de imposição, tá certo? No momento atual, tudo que eu tenho visto da Caixa, assim, aquela certidão que não teve prorrogação por um instrumento de lei, ela vai exigir. Toda aquela certidão que já estiver com prorrogações definidas, um ato desse período, elas vão aceitar. Agora, eu acho importante a gente entender como vai sair essa regulamentação dessa operação para depois termos clareza como ela vai operar. Eu vou aproveitar a sua pergunta, porque foi já feita essa pergunta aí pelos participantes. Eu tive agora um contato com a Caixa, em Brasília, sobre a questão das avaliações de crédito vencida, né? Que, como foi colocado na pergunta, na live anterior, o diretor da Caixa disse que estava analisando. Então, eu tive a informação agora que essa análise já foi concluída, a Caixa vai prorrogar a análise vencida. Agora, essa prorrogação vai se dar para as análises que venceram a partir do dia 17 de março, né? Então, durante o dia de hoje, ou mais tardar na segunda-feira, as agências vão estar recebendo essa orientação e quem estiver com avaliação vencida anterior a essa data, eles vão ter que, de fato, reanalisar e ter uma nova análise de crédito. Mas aqueles que venceram após essa data, elas vão ser aproveitadas e renovadas por um período que também não me adiantaram, mas que deve estar sendo divulgado, mas acredito que seja por 60 dias, porque isso foi a praxe das atuais análises. Alguém quer complementar? Vamos para o próximo. Alex já falou? Alex já falou. Então, agora é o Renato. Vamos lá, Renato. Oi, Renato. Tá ruim o teu... Alô, presidente?
Oi, Renato. Tá. Olá, bom dia a todos. Queria começar parabenizando aí, CEBIC, todos os membros aí que estão nessa mesa. Brigar contra cartório e contra banco, né? Não gosta de briga pequena, não, né? O que acontece é o seguinte, quero voltar nessa questão do crédito. Acho que realmente é muito importante que a gente consiga, né? Obviamente não é uma batalha fácil, alguma regulamentação diferente da atual, né? Onde os bancos não concederão crédito, porque as regras de concessão permanecem as mesmas, quanto à garantia, quanto à aplicação desses recursos, as linhas. Então, vem o dinheiro do BNDES, mas ele trava nos bancos. Você já falou isso muito bem, presidente, mas eu quero reforçar a importância desse trabalho, colocar à disposição para ajudar no que for possível, porque realmente, se a gente não conseguir isso de forma breve, uma aplicação direta desses recursos, muita gente aí vai ter muita dificuldade, né? Eu queria só reforçar esse ponto e saber aí de você, do Celso, o que pode ser feito além do que vocês estão fazendo e se podemos contribuir com alguma coisa. Obrigado a todos. Obrigado, Renato. Eu acho o seguinte, Renato. Nessa crise, a gente teve que dar uma de Jack Stripador, repartindo em alguns pedaços. A primeira semana foi a semana de apagar um incêndio desesperador, que eram a parada de obra, que eram algumas coisas desse tipo. Mandar propostas para o governo, coisas assim. Essa semana, a gente procurou já trabalhar pensando na empresa. A partir do trabalho continuar, a gente pudesse ir em frente. Agora, a partir da semana que vem, nós vamos focar em propostas mesmo. E, para você ter uma ideia, eu falei com a nossa comunicação não me colocar em nada, inclusive por isso que muitos dos nossos aí estão sendo sobrecarregados. Eu pedi para eu estar afastado de toda esta parte de comunicação para que a gente pudesse estar discutindo outras coisas aqui. Mas a partir da semana que vem, nós vamos começar a entrar na conversa, porque eu acho que a partir da semana que vem eles precisam de outros assuntos, começam a cansar, a mídia começa a cansar de assunto. Então, a gente pode começar a entrar com coisas desse tipo. Então, por exemplo, no dia que a Caixa anunciar as medidas dela, nós vamos sair batendo por que banco privado não pode fazer a mesma coisa. Depois ficar reclamando que tomou espaço. Na verdade, eles ficaram reclamando que a Caixa tomou espaço porque em 2008 aconteceu exatamente a mesma coisa em 2009. Eles recolheram e a Caixa foi lá e tomou 70% do mercado. Então é o seguinte, nós não queremos que a Caixa tome 70% do mercado, mas também eles não podem encolher na hora que se precisa deles. Então, nós vamos começar a fazer um trabalho, e aí, por que eu insisto em falar para todos vocês? É muito importante que a gente fale e dê eco aí com vocês, tanto na mídia, como nas pessoas, como na classe política. É muito importante, e eu acho isso, é que o nosso comprador saiba que ele está perdendo emprego, que ele está perdendo condições, porque existe uma casta no Brasil que tem privilégios que não são normais. Eu me lembro que desde lá, antes da 10.931, né, Celso? Que o Celso é o grande capitão daquela lei, a gente dizia que no Brasil tem dois tipos de cidadão, os cidadãos e os banqueiros. São dois tipos diferentes de tratamento em cima dessas coisas. E aí eu acho que o Renato colocou que tinha um outro também, né? Que é a turma da capitania hereditária, que é o registro de imóveis. Não é isso? Então, eu acho que são dois grupos que não é possível que, no momento de tanta dificuldade, não baixe um pouco e pise na terra como um cidadão comum, como uma pessoa comum. Eu acho que a gente tem muito que levar isso para frente. Obrigado, Renato, e aproveitar e dar uma colocada aqui. Silvino, agora é a tua vez. Vamos lá. Fala, Silvino. Senão vai para o próximo. Bom dia, presidente. Bom dia a todos da mesa. Um prazer estar com vocês. Gama, o que eu gostaria de perguntar é, no tempo da idade da pedra, da pena, né, os cartórios tinham esses mesmos prazos que hoje na era digital, pô.
Quer dizer, esses prazos, será que não pode serem revistos, aí a gente conversar aí, para que seja revisto no Brasil inteiro, registro, uma certidão, 5 dias, isso é absurdo. E a segunda é que eu reforçar aí o que o Alex falou, quanto aos bancos, né, principalmente aqui da região norte, esse atendimento de juros e com o pessoal aqui é diferenciado. E o terceiro ponto é, Zé Carlos, estamos na campanha firme aí de arrecadar oxigênio para a nossa CEBIC. Obrigado. Se Deus quiser. Beleza, Silvino. Muito obrigado. Chegaram duas perguntas aqui pelo chat que eu queria tentar responder. Primeiro, a respeito do 15%. Só um pouquinho, Gama, só um pouquinho. Sobre o 15%. O 15% é o seguinte, é uma coisa dos bancos que só uma flexibilização deles pode ajudar, porque não adianta, é o contrato dele. E aí, Gama, eu queria reforçar contigo, quando você responde a pergunta do Silvino, que é o perenizar o provimento. Eu insisto com vocês, vamos cuidar, vamos fazer. E vamos pegar as evidências que foi bom para a sociedade. Aí, a partir do término da crise, não existe razão para não perenizar essas atitudes. Isso, vamos dizer, nós temos que ser inteligentes em fazer funcionar e depois demonstrar. Vamos dizer, juntar as evidências disso no futuro. Fala aí, Gama. Silvino, bom dia. Eu concordo com você, eu não sei se você estava presente quando eu falei que no provimento, no artigo 8º, prevê a entrega da certidão de inteiro teor de forma digital em 2 horas. Então, o prazo do que está na lei de registro público seria 5 dias, nós trouxemos, justamente por conta da informatização, para 2 horas. Por que a gente não pode transformar isso definitivo? O próprio provimento diz, salvo no caso de atos manuscritos, cuja emissão não poderá ser retardada por mais de 5 dias. Existem muitos cartórios ainda no interior do nosso Brasil que não digitalizaram a sua documentação. Por isso, é fundamental esse trabalho que está sendo feito aí pelo Celso, pelo Carlos, por mim, pelo Aristóteles, de fazer funcionar no país todo o serviço de registro eletrônico de imóveis. Tá? Como o Celso falou, o último provimento do corregedor do Conselho Nacional de Justiça de dezembro previa para que esse serviço estivesse funcionando no Brasil todo a partir do dia 3 de março, mas naquela data, nem o estatuto da ONR, que é o organismo nacional que vai regulamentar, estava aprovado pelos cartórios de registro de imóveis. Tá? Então, em função disso, nós estamos pressionando, nós tivemos a reunião dia 11 de março do Ministério da Economia, tá? Estamos pressionando, e a informação que eu tive é que no dia 15 de abril, agora, de forma eletrônica, os cartórios vão se reunir para efetivamente aprovar esse estatuto. Tá? Se vocês entrarem aí, presidente, inclusive nesse site que eu dei aí, dos cartórios registradores de imóveis, ele começa falando exatamente da importância do mercado imobiliário no Brasil. Segundo o Banco Mundial, 70% da economia do mundo gira em torno do chamado propriedade do bem. Ok. Tá, vamos lá agora, Betinha. Vamos lá, Betinha. Oi, Betinha. Alô, tá me ouvindo agora? Estamos te ouvindo. Tá ouvindo? Tá bom. Esse sotaque é indiscutível. Não nega, né, nordestino. Veja bem, então, parabéns aí à CEBIC, o trabalho que vocês estão fazendo, esclarecedora para todos os nossos associados. Mas eu gostaria de lembrar, Zé, que a gente tem que focar também, principalmente para as nossas empresas nordestinas, que precisam de capital de giro, que até agora, tá certo? Não falo nem dos bancos privados, mas até a própria Caixa, onde o presidente Pedro teve aqui em janeiro, falou que iria abrir o capital de giro, e tem empresas com garantia real. E até agora a gente não tem uma definição, entendeu, Carlinhos? Isso é importante você colocar, porque a nossa realidade é diferente das empresas do Sul e Sudeste, entendeu?
Então, eu acho que a gente teria que focar nisso, em crédito. Crédito. Com garantia real, não tem dúvida. Qual é a dúvida? O que é que a Caixa quer mais? Então, vamos saber exatamente o que precisa, entendeu? Mas, de uma vez, parabéns a vocês. Betinha, deixa eu só falar o seguinte. Eu tenho sempre uma visão. A empresa pequena e média, ela é pequena e média, não importa onde seja. E ela tem que ter um tratamento adequado, não importa onde seja. Eu acho que sempre que a gente faz essa divisão, a gente nos divide. E essa divisão não é salutar para ninguém, nem para o Nordeste. Então, a colocação que eu quero falar é o seguinte: vamos defender as empresas de construção pequenas e médias, e isso nós temos parceria do Brasil inteiro para nos ajudar. Tá? Então, eu só queria citar isso. Isso que você está falando, Betinha, nós conversamos, nós esperamos nos próximos dias realmente ter isso que eu falei há pouco, sobre medidas da Caixa Econômica, que melhoram o crédito, coisa e tal, elas são bem interessantes. A gente teve acesso a algumas e elas são bem interessantes, diria até inacreditáveis para esse momento. Né? Mas, vamos sair longe. A gente imagine que segunda ou terça-feira elas sejam anunciadas. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Tá? Ok, obrigada. Beijo. Normando. Oi. Bom dia a todos e a todas aí que estão nos ouvindo, aí aos colegas. Eu gostaria apenas de relembrar uma questão que não foi tocada aí por nós até esse momento, mas como esse nosso bate-papo aí é sobre mercado imobiliário, eu entendo que tem uma questão muito importante que a gente precisa se atentar também, tanto no SBPE quanto no Minha Casa Minha Vida, é que nós vamos ter uma queda muito grande na renda e no emprego da população. Então, é fundamental que os bancos, Caixa e todos os bancos privados que operam aí no mercado imobiliário, a necessidade de ofertar condições adequadas para o enquadramento desse novo adquirente pós-crise, que com certeza vai ter menos renda, muito medo também com relação a tomar créditos a comprometer a sua renda. Então, a gente precisaria olhar com muito carinho essa questão de comprometimento de renda, da cota de financiamento, da taxa de juros, da comprovação de renda informal. Eu sei que já falamos isso em vários outros encontros nossos, inclusive o de sexta-feira, que foi específico do Minha Casa Minha Vida, mas esse é um assunto muito importante. Como ele não foi abordado hoje, eu resolvi trazer ele à tona também. Então, na minha análise, os dois pontos principais que poderiam ser focados, que melhorariam muito essa condição de enquadramento do nosso adquirente, é a cota de financiamento e a taxa de juros. E agora, com a Selic baixando aí a 3,75, e imagino com um viés de continuar baixando, a redução da taxa de juros para essas operações também seria muito importante. Era isso que eu gostaria de contribuir. Bom, muito bem lembrado, Normando. Eu vou abrir para o Celso, depois eu quero falar um pouquinho também. Esse trabalho de melhorar as condições do crédito é um trabalho que a gente também sempre faz, e ainda nós não havíamos nem nos recuperado ainda dos estragos feitos em 14, 15 e 16. Eu, Zé Carlos Henrique, nós cansamos de fazer reunião com bancos e tentando mostrar que não dava para exigir das empresas e das pessoas físicas um balanço ou uma condição financeira no pós-crise que elas tinham no pré-crise. Agora, Normando, prazer estar falando com você aí, estar sendo assistido por você, mas pela experiência que eu tenho, eu vou dizer para você o seguinte: se eles mantiverem, eu não estou falando em termos de juros, eu acho que em termos de juros dá ainda para mexer e deve haver baixa de juros nos próximos meses, tá? Essa é a tendência.
Agora, em termos de cota de financiamento, de comprometimento de renda, tudo, eu acho que se a gente conseguir manter as condições que estavam em vigor até fevereiro, eu acho que a gente já vai estar ganhando, porque eu nunca vi em nenhuma crise, nem na de 2008 e 2009, nem de 14, 15, 16, eu nunca vi, pelo menos, a manutenção na crise ou no pós-crise do que era antes da crise. Tá? Eu não sei se ficou claro para você, mas eu não me animo muito nisso, a não ser na questão da baixa da taxa de juros. Zé Carlos. Bom, eu queria dizer o seguinte, Armando, foi muito bem lembrado isso que você acabou de falar. Agora, ontem eu fui falar isso, eu apanhei que nem um louco, mas deixa eu tentar me explicar melhor, Carlinhos, agora. Vamos lá. Tem duas coisas. Se não melhorar a condição, banco vai ver isso e vai aumentar o risco e vai aumentar o critério de concessão. Certo? Porque, para ele, como as pessoas vão perder salário, vão perder emprego, o risco geral da economia aumentou, então ele arrocha o critério de concessão e não adianta. Então, isso aí, a saída é baixar a taxa de juros, baixar emolumentos, ou seja, tem que baixar a régua do preço que chega para o nosso comprador. O valor da prestação dele tem que baixar. E isso nós temos que estudar todas as formas possíveis de serem feitas isso. Isto é um lado. Agora, segundo lado, que ontem eu tentei explicar isso, mas, por favor, me entendam o que eu estou querendo dizer. Estou exercitando para tentar ser mais objetivo naquilo que eu quero dizer. Assim, nós temos um problema de curto prazo que chama-se emprego e dá condição para as pessoas comprarem, apesar dos bancos terem medo do risco. Vocês concordam? Então, esse é o cenário hoje. Nós queremos vender, tem gente querendo comprar, precisando comprar, e não tem condições. Por quê? Porque o risco não deixa, porque o preço não deixa. Então, qual que é o nosso argumento? O nosso argumento é assim. Vocês lembram da época do 2008, do Lula, que chegou ao final do ano e disse assim para o povão, que todos os economistas diziam, não assumam compromisso, senão vocês não vão poder pagar e não sei o quê. Não foi isso que ele falou? Aí ele disse assim, se vocês não comprarem geladeira, vocês vão perder o emprego. Tá? Então, o que é que nós temos que vender a área econômica? Se vocês não puserem dinheiro para melhorar as condições de compra das pessoas, as pessoas irão perder emprego. Vai custar muito mais caro. Então, nós temos que fazer com que o governo, com o mercado, ponha dinheiro e viabilize a compra do imóvel para que todos não percam emprego. Nós podemos, por isso que eu tenho usado o termo alicerce. Nós temos que ser esse alicerce, essa fundação de uma economia para ela não afundar de vez. Por quê? Porque nós temos capacidade não só de gerar um emprego. Tem uma coisa que a Ieda fala muito, e eu tenho usado muito, e tem repercutido bem, que é o seguinte, nós irrigamos 62 setores da economia. Então, Normando, tentando resumir, temos que dar condição para o nosso pessoal. Tire da cabeça de querer aumentar comprometimento de renda numa época de crise. Tire da cabeça, entendeu? Que eles vão amolecer quanto a isso. Esquece. Isso esquece porque não vai existir gastar vela boa com defunto ruim. Não adianta. O que nós precisamos? Nós precisamos dar condições para que ele tenha uma aquisição adequada. E isso tem que vir dos bancos e isso tem que vir do governo. Aí nós vamos sustentar a economia para gerar emprego e esse risco que o banco pensa ter, não vai ter. Vocês compreendem a lógica que eu estou tentando fazer? Não sei, eu sei que é complicado, mas até o final do ano eu consigo fazer ela mais explícita. Marco Antônio Corsini, depois o Mauro. Fala, Marco. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Marco. Presidente, alguns detalhes aqui. Eu coloquei ainda há pouco no nosso grupo ali, você pediu que eu me manifestasse. Eu recebi ontem à noite, eu não tenho todas as informações como funciona, mas só para já alinhar com os colegas o que está acontecendo. E talvez até para o Gama, que é interessante.
Eu recebi essa mensagem no Sinduscom, do titular do primeiro tabelião de notas aqui de Joinville, onde ele colocou o seguinte: hoje lavrei a primeira escritura pública de Santa Catarina, talvez a do país, de forma remota por videoconferência, sem necessidade de certificado digital, padrão ICP Brasil, nos termos do provimento 22 da Corregedoria Geral de Justiça de Santa Catarina, com a verificação da capacidade, a formalização da vontade das partes e o aceite feito em meio eletrônico. Então, acho que também é um avanço que a gente pode também trabalhar nessa linha. Só queria compartilhar isso com os senhores. Outro assunto, presidente, com relação ao que estava se colocando agora, com desemprego, eu ontem até coloquei no nosso grupo, e você questionou ali qual era a fonte, né? Essa pesquisa que foi feita em Santa Catarina, ela foi feita do dia 18 de março, quando entrou a paralisação no estado do decreto do governo, até o dia 29 de março. Então, nós estamos falando aí 11 dias. E ela foi feita pelo SEBRAE. E ontem à noite, na televisão, eles detalharam, em parte, a pesquisa. Nesse período, em Santa Catarina, foram 148 mil demissões. Tá? Isso é um dado muito preocupante, em curto espaço de tempo, tanta demissões, né? Se nós pegarmos que Santa Catarina tem mais ou menos 100 mil trabalhadores da construção civil de forma formal, dá para fazer um parâmetro, se o setor, imagina se fosse desempregar todos, né? Então, é preocupante, a federação vem trabalhando nesse sentido de tentar minimizar esses impactos junto com o governo do estado, arrumando algumas situações de flexibilização para as empresas poderem trabalhar. Nós estamos ainda com muitas atividades paralisadas. Por exemplo, transporte coletivo está paralisado desde o dia 18 de março, não pode nenhum ônibus coletivo circular no estado. Eu vi ontem uma matéria que uma empresa de uma cidade próxima ao Blumenau demitiu todos os funcionários da empresa de ônibus, porque os ônibus, a empresa não tem como se manter. Então, são dados muito preocupantes, sabe? O estado está passando uma situação muito delicada. Estamos com um governador que nunca foi político, né? Todos os senhores sabem, caiu de paraquedas nessa composição junto com o Bolsonaro. Ele era um militar e muito difícil de diálogo, não se reúne, não conversa com os prefeitos, é coisa muito fechada. A Fiesc que consegue ainda ter um pouquinho de diálogo com ele, mas está sendo muito complicado. Os próprios deputados estaduais reclamam muito da falta de diálogo tanto do Executivo com o Legislativo. Com relação à Caixa Econômica, que se falou também ali, com relação às medições, Carlos Henrique, ontem eu conversei aqui com a GIAB, né? Como é que ficam as próximas medições com essas paralisações e por diante. Eu tenho um caso de uma obra, o Carlos Henrique conhece, sabe, que é Caixa e Seguradora. Foi uma retomada que tem seguradora junto. E conversei ontem, provoquei, porque eu tenho uma medição que eu tenho que entregar a PLS na quarta-feira que vem, como é que nós faríamos isso? E, para minha surpresa, a Caixa já tinha se antecipado com a seguradora, tá? E a informação que me passaram, fecha a PLS, nos encaminha com um relatóriozinho de fotográfico que está sendo feito, já acertamos com a seguradora e vamos verificar o que está ali, já temos o histórico da obra, de medições anteriores, e vamos validar. Não vamos fazer presencial, não vamos deslocar ninguém de São Paulo, que é a seguradora é de lá, e nem nós aqui de Joinville vamos até a obra. Então, vamos fazer desta forma. Manda a PLS com algum relatório fotográfico, nós vamos validar e fazemos as liberações sem problema algum. E o último assunto que eu queria também colocar para os senhores, que se falou tanto ali de aporte para as empresas de capital de giro. Quando começou essas informações que haveria alguma possibilidade de alguns recursos para as empresas, eu acabei me antecipando até para verificar a velocidade. Comentei isso até com o presidente, acho que num outro momento, de como a Caixa ia atender as empresas nesse sentido. Então, no dia 19 de março, eu conversei com a Caixa me passou, eu já tinha colocado isso no grupo, a solicitação de alguns documentos para fazer a validação da empresa, né? E essa validação foi no dia 19 que nós encaminhamos, dia 20, e saiu na quarta-feira dessa semana, dia 1º, né? Dia da mentira ali. E a avaliação foi feita, saiu dentro do que nós imaginávamos, e comecei as tratativas para ver como é que vai se operacionalizar essa questão de capital de giro. A informação que aí eu recebi ontem é que a Caixa não tem nenhuma linha específica nesse momento, continua nas mesmas tratativas do que vem sendo aplicado anterior a essa pandemia, com garantias reais. A taxa de juros que eles me passaram ontem foi de 0,55, a informação que me deram para essa operação. E aí tem um detalhe, presidente e Carlos Henrique, que eu achei um absurdo, tá? Isso eu até discuti com eles ontem. Por exemplo, você pode tanto ser garantia real, ou se você tem recurso, dar em garantia aplicação de recurso. Aí me chamou a atenção e aí eu questionei eles. Aí, uma vez for fazer a operação, será feito um contrato, evidentemente. A garantia
tem que ser primeiro bloqueada na Caixa, que é o recurso que você vai dar em garantia. Esse contrato tem que ir para o registro de títulos e documentos e, após sair do registro, é que se libere os recursos. Eu disse, gente, vocês estão onerando o registro de um contrato desse, de títulos e documentos, não é barato, dependendo do valor que você vai fazer essa captação. Quer dizer, você já está gerando despesa. Outra, com essa paralisação que está na cidade, no Estado, não sabe Deus quando o registro de título vai finalizar essa operação, tá? E você está com a garantia de recursos na própria Caixa bloqueado. Porque é do normativo, nós temos que ver, ou seja, tem muitas amarras, tá? Que ainda eles não sabem como fazer. Talvez nessa linha que o presidente colocou, que semana que vem deva ter algumas notícias positivas, seria, acho que importante avaliar essas questões, porque vai onerar as empresas com esse registro, né? Sabendo que tem a operação garantida dentro da própria casa. E por último, dentro dessa linha, presidente Carlos Henrique, ou Celso, que me veio hoje de manhã à mente, nessa questão das garantias, né? Eu sei que tem muitas empresas que fizeram empreendimentos com a própria Caixa, faixa 2, faixa 3, que estão obras conclusas, não tem PJ, com as matrículas limpas, para estar comercializando. O mercado, a gente sabe que vai dar uma queda em função do desemprego, dessa toda a insegurança que nós estamos discutindo. Será que não haveria, aí eu não conheço, pode ser que eu vou falar uma bobagem, a Caixa fazer um sistema, Carlos Henrique, tipo o contrato que a gente faz do mútuo, quando faz uma PJ, o cidadão vai levantar lá 500 mil reais. As unidades dele valem 150 mil cada uma, que está avaliada por ela. Dá essas quatro unidades em garantia dessa operação, formaliza da forma que for feita, libera o recurso e, com prazo que foi falado, de 40 meses, 60 meses, vai pagando a prestação. Tão logo essa unidade for vendida, a operação é feita dentro da Caixa. Esse recurso já vai direto para amortizar o saldo devedor desse negócio. Quer dizer, você consegue deixar a unidade garantida na operação, porque elas estão liberadas, tá? E vendendo já vai amortizando. Quer dizer, como é feito no mútuo da PJ. Essa seria a minha sugestão e eu não sei se isso existe, Carlos aí. Corsini, na parte que me cabe das suas contribuições, assim, de fato, as liberações da Caixa estão ocorrendo normalmente via PLS, inclusive dessas obras de seguradora, também eu tenho conhecimento disso. Nessa parte de linha de crédito, é importante todo mundo ter clareza, assim, lá na Caixa a gente tem um linguajar, linha imobiliária, linha comercial. Então, o que está se falando aí, você falou, o Betinho falou, são as linhas normais de capital de giro da carteira de empréstimo bancário comercial, né? Que vai desde o aval, como o Gama falou, que teve a reunião, que alguém citou que a agência pode fazer até 100 mil reais, a ter operações com garantia reais ou com garantia com calção financeira. Essas são as linhas normais que a Caixa continua aberta com as taxas que já vinha praticando. O que a gente pode dizer em favor da Caixa é que ela não aumentou as taxas, porque na maior parte dos bancos as linhas existentes tiveram suas taxas majoradas. Bom, essa última abordagem que você fez é uma outra linha que é chamada de home equity ou aporte, como a Caixa chama. É uma linha imobiliária sem destinação específica. Lá na minha época passada, que fui da Caixa, era hipoteca sem destinação específica. Essa linha já existe. Você pode procurar que essa linha existe e você pode usar dessa forma. Com relação ao registro do contrato em título e documento com calção financeira, eu já enfrentei isso aqui na Bahia e na época foi dispensado, porque aqui a tabela de custas da Bahia tanto faz registrar uma hipoteca, uma alienação fiduciária ou um contrato em título e documentos, é o mesmo preço. Aí eu digo, olha, então eu não vou fazer. Eu não vou pagar 15 mil reais para o cara microfilmar um contrato e dizer que ele tem que ensinar ao público. Eu sei que deram um jeito lá e não foi colocado. Então, eu vou aproveitar a sua experiência aí. Eu não sei se foi uma autorização específica ou uma autorização genérica, e vou levar essa contribuição, embora não seja exatamente da vice-presidência da habitação, isso é da área bancária da Caixa. Bom, eu queria aproveitar também para esclarecer para alguns que estão mandando perguntas, esse aproveitamento da análise de risco vencida, ela também vai ocorrer para as análises de pessoa jurídica, né? Já confirmei aqui paralelo com a Caixa. Então, as empresas que tiveram sua análise vencida após a data 17 de março, elas vão ter essa prorrogação automaticamente por mais 2 meses, inclusive as que vão vencer daqui para frente, né? As que vão vencer daqui para frente vão ter essa prorrogação. As que estão sendo analisadas agora,
elas vão ter uma validade maior. Isso já estava, inclusive, comunicado. Tem um outro companheiro nosso, eu acredito pelo sobrenome que deve ser da Paraíba, ele fala de uma demora de prazo para as operações de alocação de recursos. Eu também fiz uma consulta aqui em paralelo ao professor da Caixa, eles estranham o prazo que ele citou, de mais de 30 dias. Essa operação, a Caixa simplificou bem o trâmite dela, inclusive tinha apresentado a nós lá na CEBIC, nas nossas reuniões periódicas. Então, ele acredita que esse prazo dela alongado deva ser alguma coisa específica aí na regional. Pediu para mandar o detalhamento, dados específicos do empreendimento ou da empresa tomadora do crédito para que eles possam interceder junto às unidades locais e agilizar o processo. Mas a operação hoje é uma operação de alocação de recursos, ela foi simplificada, acho que foi em outubro do ano passado, deixou de exigir análise de engenharia. Basicamente, é a avaliação do imóvel e análise jurídica do imóvel do vendedor. Fala aí, Celso. Fala. Eu queria... Carlos, eu acho que Vamos lá. O que o Carlos explicou para o Corsini... Explicou não, desculpa. Está na resposta para o Corsini, é o seguinte. Sempre existiu na Caixa, a Caixa Econômica Federal nunca fechou essa carteira, que chamava antigamente carteira hipotecária, né? Que você vai lá com o seu imóvel, né? E um imóvel vale 200, você chega lá, a Caixa te dá 100, 120 e você faz alienação fiduciária desse imóvel para a Caixa. Hoje em dia, e no nosso evento de 17 de fevereiro isso ficou muito claro, é uma aposta muito grande do Banco Central nesse crédito que é chamado crédito com garantia imobiliária, CGI, né? O presidente Roberto Campos Neto põe muita fé nisso. Carlos, eu acho que ele falou uma outra coisa. Ele falou o seguinte, não é que as pessoas que têm imóvel pronto vai lá e vai fazer um financiamento hipotecário ou para ela ou para uma operação de crédito. O que ele quis dizer foi o seguinte, antigamente você tinha o processo piloto, né? E você tem hoje a alocação de recursos. O que o Corsini está falando é o seguinte, um construtor fez 10 casas lá em Santa Catarina, está com as casas prontas, as casas já podem até ter sido avaliadas pela Caixa, só que hoje ele não tem cliente. Então, o que ele está pedindo para a gente ver, eu acho, é o seguinte, se existiria uma forma de pegar essas 10 casas, dar em garantia para o agente financeiro e ter um prazo para pagar isso e, havendo desligamento, havendo a venda, a economia vai melhorar, vai ficar mais fácil de vender. Quando ele vender essa unidade, ele quita essa própria operação. Tá? Eu acho que é isso que ele quis dizer e eu acho que é uma coisa que dá para a gente pensar aí e se isso para em pé. Tá? Não, isso, viu, Celso? Essa operação ela já existe na Caixa. A última vez que eu procurei ver, ela é chamada de aportes, né? Você, empresa, toma um crédito, como os parâmetros que você colocou, dá em garantia hipotecária esses imóveis, a cota é 50%, 60%, como você colocou, e você fazendo o desligamento, aquilo vai amortizando de forma extraordinária a dívida, tá certo? A operação de hipoteca sem destinação específica, a pessoa toma o dinheiro emprestado, no caso uma pessoa jurídica, uma incorporadora, uma construtora, não precisa vincular o uso desse dinheiro para isso ou para aquilo, ele pode pagar folha, pode comprar um outro terreno, pode tocar sua obra, e na hora que ele for comercializando essas unidades, ele vai no processo de baixando a sua dívida, tá certo? Eu posso buscar informações mais detalhadas de como ela está sendo praticada hoje e divulgar, mas é uma operação que já existe, independente da linha comercial, que é essa anterior que ele falou, de tomar um empréstimo para ter uma taxa menor, oferecer um imóvel em garantia. Entendeu? Perfeito, Carlinhos. Obrigado. Bom, vamos para o próximo. Mauro, tua vez, até que enfim. Fale, Mauro. Oi, Mauro. Enquanto que o Mauro não consegue falar, deixa eu botar o Normando voltou. Vamos lá, Normando.
Presidente Carlos, só uma dúvida da sua fala aí, para ver se eu estou entendendo direito, quando você diz que, então, que o governo tem que colocar o dinheiro no mercado aí, ou nas condições para poder ajudar a aquisição do imóvel, uma vez que você falou também, concordo com muita propriedade, que no momento de crise os bancos vão ter aversão ao risco, então realmente vai ser difícil aumentar o comprometimento de renda, etc. e tal. Mas chegando no ponto, estaria lícito então dizer que a saída para isso seria um subsídio, um novo subsídio? Um novo subsídio, alguma condição especial, alguma redução de alguma coisa, entendeu? Existem inúmeras formas que você pode pegar e baixar a coisa, entendeu? Aí nós vamos ter que... Deixa eu dizer, e agora eu vou aproveitar, vocês me desculpem, nessa aqui do Normando, porque o Vidal também estava colocando uma opção de coisa aqui no chat, tem um monte de gente colocando sobre esse problema ligado a termos o cliente, né? A podermos ter o cliente vender. Vamos pensar o seguinte, a partir da semana que vem, na segunda de manhã, nós teremos uma agência já trazendo até nós sugestões do que seria essa grande campanha nacional. Nós estamos pensando nisso. Aí, Vidal, é claro que todo mundo que está com medo de assumir um compromisso por 30 anos só irá comprar se tiver condições especiais que ele saiba só vai acontecer num período. Sabe? Então, eu acho que eu vou ter que tirar o som aqui do Mauro, que tem um barulho ali. Mas, entendeu? Vamos dizer, nós temos que criar determinadas condições, e a nossa criatividade que vai ajudar quanto a isso, de que pode ser feito para motivar as pessoas a comprar num momento tão difícil quanto esse. E aí eu acho que é só nossa imaginação, é só como a gente vai fazer para levar para frente. Na segunda, então, nós vamos ter essa conversa, teremos essas medidas de apoio, nós vamos cobrar que o banco particular também venha junto nesse lado. Eu vou dar um número para vocês. Aquilo que eu falei de 2008, o contribuinte pagou a banco, bancou banco, agora o banco tem que voltar para o contribuinte. Se você pegar na Bélgica o que foi colocado pelos bancos do bolso deles para subsidiar financiamento e manter o mercado, se transformar para o PIB do Brasil, vale 1 trilhão. Vocês entenderam do que eu estou falando? Eu estou falando que americano é a mesma coisa. Ele está tendo que tirar do bolso e bancar uma diferença para o financiamento nesse período. Os Estados Unidos está com... em 2 semanas, eles chegaram a 6% de desemprego. Só que eles tinham 3%, eles foram para 9%. Eles triplicaram em 2 semanas. A perspectiva do Fed americano é chegar em 30%. Então, se esses caras daqui não se acordarem quanto a isso, aí é o seguinte, Armando, obrigado por reforçar essa pergunta. Eu acho que esse é o ponto básico a partir da semana que vem. Entendeu? Como que a gente vai colocar esses caras no jogo? Lógico que não vai ser a semana que vem nem na outra. Vai ser daqui a um tempinho. Daqui a um tempinho, começa a afrouxar um pouco essa conversa. Opa, a crise começou a diminuir o número de afetados, chegamos no ponto da curva, as pessoas começam a se mexer, só que nós temos que ter ferramenta pronta para isso. E aí eu vou dizer, passa por venda à distância, como é que vai fazer isso? Qual é o produto que eu tenho? Qual é a condição que eu vou dar? Do lado do financiador tem uma condição, do lado do construtor tem uma condição. As duas juntas sobrepõem-se e fica uma bela oportunidade. No fundo, não é inventar a roda, é fazer o que o mercado automobilístico fazia no passado. Vai subir o IPI, aproveite. Além do preço baixo do IPI, eu estou te dando mais as rodas de magnésio. Entendeu? Eu acho que é isso que a gente tem que pegar essa deixa aí. Tá? Vamos lá. Mauro, fala, Mauro. Bom dia, presidente. Estão ouvindo? Estamos te ouvindo, Mauro. Maravilha. Primeiro, parabéns aí pela reunião, está maravilhosa. Eu acho que é isso que a gente precisa
ter essa comunicação. Eu só queria chamar a atenção, eu não sei se já foi tratado aí, nós falamos muito do cartório, de digitalização, mas um outro problema que eu particularmente não estou tendo aqui, mas eu acho que provavelmente muitos podem estar tendo, é que para você registrar, você tem que pagar o ITBIM, e as prefeituras nem todas estão abrindo exceção. Nós aqui conseguimos, o funcionário vai lá na prefeitura, recolhe a guia, a gente paga e eu estou de vida normal. Mas eu acredito que muitas empresas devem estar com problema de recolhimento do ITBIM para que se faça o registro. Não sei se em todos os lugares exigem isso. Agora, uma sugestão. Primeiro, ou seria uma carta da CEBIC para todos os prefeitos, ou para onde tem prefeitura que tenha cartório, não sei como seria isso, incentivando e talvez chamando a atenção dos prefeitos para essa necessidade de deixar essa roda funcionar a respeito do ITBIM. E a outra, talvez melhor, que poderia perdurar, é que os cartórios deixassem de cobrar o ITBIM para pagar a escritura, porque cartório não é órgão da prefeitura, e assim que a escritura, o registro tiver sido feito, o cartório comunica à prefeitura. Feito isso, vira um título para a prefeitura. A prefeitura pode cobrar aí 10, 15, 20 dias, 30 dias depois desse ITBIM, e se a pessoa não pagar, vai para a dívida ativa. Entendeu? Como numa operação fora de financiamento, em que você dá entrada, por exemplo, aqui em Volta Redonda, se você dá entrada numa guia de ITBIM, só o fato de você ir dar entrada e depois o negócio ser desfeito, a prefeitura aqui já joga na dívida ativa o que ela considera, a partir do momento que você deu entrada num pedido de ITBIM, é título dela. Então, quer dizer, a partir do momento que você fez uma escritura no cartório, é só o cartório comunicar à prefeitura e a prefeitura se vira para cobrar. Então, eu acho que é um outro organismo aí que pode facilitar para as outras pessoas, tá bom? É só uma contribuição nesse sentido. Ok, obrigado. Eu acho, viu, vamos pensar, Carlos, Celso, Érica, Alessandra, a gente podia mandar uma carta tanto à Frente Nacional de Prefeitos como... É isso aí. Ótima ideia. Ótima ideia. Eu acho que a ideia do Mauro ela poderia ser aproveitada para uma notificação CNJ, né? Porque já que o CNJ entendeu que CND não cabe ser solicitado para averbar obra, o que é que o ITBI... Exatamente. O ITBI, aqui na Bahia a gente chama de TIV, aí ele chamou no ITBI. Aqui é ITBI e tem lugar que é ITBI. Pois é, Mauro. Cada um com sua sopa de letrinha, né? A nossa aqui é ITV. Então, assim, se a gente pudesse também conseguir o CNJ, a dispensa desse imposto, já que o cartório não é coletor de impostos, né? Eu já tive um oficial aqui da Bahia... É isso exatamente que eu estou falando. Eu já tive um oficial de registro da Bahia que ele se rebelou e disse que não ia pedir. Ele foi enquadrado, coitado, quase perde o emprego, porque na época o cartório era público. Então, se o CNJ tiver acessibilidade para isso, você está dando até uma ferramenta excelente para a prefeitura. Olha, comunica, abre o título, você vai cobrar a sua dívida. Porque é também cabeça pequena do prefeito, né? Porque ontem mesmo eu participei do encontro com o prefeito de Salvador aqui, através do Zoom, e ele nos apelando por doações, porque ele está vendo a arrecadação dele ir para o chão. Então, se ele tem uma fonte que pode manter... Exatamente, foi o argumento que eu usei. Ele quer fechar as portas, puxa, com a paciência, né? Entendeu? Eu acho que vamos fazer uma carta e mandar para todo mundo, CNJ, FNP, CNP, Ministério da Economia, o Bispo, o Papa, tá? Beleza? Maravilha. Fica a Alessandra encarregada disso? Tá? Beleza. Obrigado, Mauro. Gente. Boa sorte aí. Olá. Olair. Alô? Está ouvindo? Olair, estamos te ouvindo. Aproveitando essa ideia de fazer uma carta para os prefeitos, a gente poderia também incluir aí uma alternativa com referência a BITS, né? A gente não está conseguindo nem protocolar pedido de ABITS nas prefeituras, aí ainda vai ter um processo de vistoria. Então, se a gente criasse uma rotina aí onde a empresa assumisse uma responsabilidade através de uma carta entregue à prefeitura com todas as condições de habitabilidade, para a gente poder liberar as entregas de imóveis também. Então, boa, Lair. Essa aqui deixa eu já
antes que vocês respondam, vamos fazer o seguinte, essa vamos fazer diferente. Vamos fazer uma solicitação aos nossos associados qual a solução que estão dando para esse problema, certo? E daí a gente junta essas coisas e daí manda a carta, botando as várias alternativas existentes que estão dando certo. Tá? Ok. Beleza, Dolé? Obrigado. Ok. Obrigado. Fala, Celso. Oi. Não, eu acho que... Você não tem mais pergunta aí, Zé Carlos? Não, rapaz, elas pararam e eu acho que pararam já na hora. Já estamos 2 horas. Sim. Mesmo descontado o atraso, já estamos com 2 horas. Eu acho que é o suficiente. Eu achei muito temos interessante. Uma estatística aqui, a gente começa a fazer essas coisas, começa a trabalhar com estatística. A partir de 1 hora começa a cair. 1h30, quando chega 2 horas, ela se auto-extingue. É isso aí, é isso aí. Deixa eu comentar e reforçar, então, vamos dizer, a gente chamou essa live, inclusive, para falar do SBPE dos bancos, e eu queria reforçar com todo mundo, né? Usem os canais da CEBIC, mandem sugestões, mandem os problemas que estão enfrentando. A maioria de vocês que está aí pelo Brasil e que são da Câmara Brasileira tem os telefones nossos, né? Vamos ver se a gente consegue blocar todos os problemas e blocar todas as sugestões para poder dar andamento nessas solicitações. Então, eu me despeço aí, Zé Carlos, agradecendo aí sua força aí para que a gente pudesse fazer essa live hoje. Obrigado. Carlinhos, obrigado a você, Celso. Carlinhos, alguma coisa? Não, só também agradecer a todos. Acho que cada momento desse a gente percebe coisas que passam pela gente, então acho que é importante essa interação e reforçar aí os canais da CEBIC, porque eu acho que tem resposta. Inclusive, nós já temos aí resposta da Caixa para muitas das perguntas que alguns ainda fazem. Então, visitar o site da CEBIC é importante. E falar um pouco do que o Silvino falou, né? A CEBIC vai precisar muito do apoio das empresas, então é importante que as empresas procurem suas entidades, elas já receberam um documento da CEBIC que faz esse tipo de argumentação. Eu acho que nós precisamos agora contar com o apoio das empresas para que a CEBIC mantenha-se firme e forte nesse espaço que ela conquistou exatamente pela credibilidade, da seriedade das suas propostas. Muito obrigado, Carlos. Eu queria... Fábio, alguma coisa, Fábio? Não, já está subindo, né? As apresentações elas já vão subir lá para o nosso site, reforçar aí que o nosso site está bem estruturado para receber aí as nossas demandas e para ser uma fonte de consulta, né? Eu acho que já foi falado muita coisa, eu tenho muita reclamação aqui no Maranhão dessa tramitação aqui desses créditos para essas empresas que apertaram muito mais, foi o cinto, e tem aí, eu passei aí um e-mail aí para o Carlos Henrique que ele deve dar seguimento aí de perguntas que estão sendo feitas para nós. Eu vou passar para você, Celso, que é para vocês depois dar uma explicação aí para nós, né? Porque para nós aqui parece que a coisa está apertando mais. Esses bancos realmente eles precisam ver que a situação que nós estamos. No mais, muito obrigado. Beleza, Fábio, isso aí. Só reforçando, então, usem os nossos canais, não só façam as perguntas, mas cobrem também o que deveria contar, o que deveria constar, o procedimento que a gente está fazendo, na nossa possibilidade, com os parcos recursos que nós temos, estamos procurando fazer da melhor maneira possível. Agora, durante a live, nós solicitamos a audiência com o Banco Central, uma reunião virtual também. A princípio, vai ser marcada para terça-feira à tarde. Tá? Então, eu acho que tem um tempinho aí para nós nos prepararmos com tudo isso que está chegando para nós e vamos bater pesado e nos preparar, inclusive comunicação que está assistindo a gente, vamos trabalhar valendo em cima disso. Tá? Eu acho que vamos fazer uma entrega virtual dessa carta, todas as entidades, a Abrainc, o Secov, entendeu? Todos os associados da CEBIC, a gente fazendo essa entrega, vai ser da maior importância para que a gente faça. Tá bom, pessoal? Obrigado, então, mais uma vez. Não esqueçam, hein?
Hoje, 4h, no nosso canal YouTube e nos outros canais. Nós estamos levando um monte de gente da cadeia produtiva que vem. Qual que é o cuidado que nós tivemos? São executivos de empresas, não são pessoas que estão na parte institucional, exatamente para elas trazerem a visão da empresa. Vocês vejam uma coisa, como é bom conversar. Eu recebi uma série de cobranças a respeito de um fornecedor. O que ele me falou hoje de manhã? Que o banco cortou o crédito dele, que ele tinha para dar prazo para os clientes dele. Que o Itaú ele tinha um limite lá, o Itaú reduziu o crédito dele. Agora ele está tentando renegociar, os caras estão com uma taxa de juro maior, só que eu estou falando da ArcelorMittal. Eu não estou falando do empresário do Maranhão. Vocês compreendem? Eles estão sendo bloqueados. Eu não falei nada com ele sobre isso, porque eu acharia que seria até deselegante convidar para ele vir falar. Ele me falou, no meio da conversa, isso, que o Itaú ele tinha um crédito para os fornecedores e para os compradores. Então, agora que ele precisa dilatar o prazo dos compradores, ele não pode, porque o banco cortou a linha de crédito dele, na qual ele é aval. Abraço, pessoal. Até de tarde.